Na nossa segunda parte sobre a relação da saúde psicológica de pastores, temos que pensar e tratar sobre quem é a figura do pastor. Num espectro social ou religioso, o pastor detém um poder no sentido de liderança e ao mesmo tempo também de responsabilidade. Quando muitas vezes falamos sobre poder, nós temos às vezes compreensões que são limitadas para a figura do ministro religioso, ou então muitas vezes relacionadas ao entendimento que nós pensamos que compreendemos sobre essas relações de poder estabelecidas entre um pastor e sua vivência ali na comunidade religiosa. Mas é preciso primeiro entender que esse pastor, ele torna-se o elo fundamental que une uma comunidade e também faz com que aquela comunidade tenha um suporte e apoio a partir da sua liderança. Esse poder ele é compartilhado, esse é um poder de apoio, esse é um poder onde a comunidade que está ali relacionada com o pastor, ela tem, sim, nele ou na sua esposa também, muitas vezes, a relação com aquela que está promovendo apoio, tanto no aspecto espiritual, que é a sua missão ali junto àquele grupo, como também nas questões sociais. Como você vai observar nas igrejas evangélicas, o pastor utiliza a questão do aconselhamento, ele promove a questão de união de casais, ajuda e orientação a novos ou jovens casais que ainda estão aí iniciando suas fases de seus relacionamentos. Você vai observar que o pastor detém a figura também de, muitas vezes, as relações conflituosas familiares. Ele fornecer um apoio e uma ajuda que muitas vezes aquela pessoa não tem condição, seja no seu aspecto de ausência de condição financeira ou também pelas questões sociais a qual ela está entrelada e que ela não consegue alcançar um apoio, podemos dizer, profissional, clínico, médico. Então o pastor ali intervém buscando promover saúde para aquela família ou para aquele casal, seja no aspecto de bem-estar ou também nas questões parentais ali presentes naquele lar. Você vai encontrar também para os pastores aquele que orienta, ajuda e apoia a comunidade em si. Mesmo pessoas que não fazem parte da igreja, elas olham para o pastor e veem nele a possibilidade de ter a sua ajuda ou pelo menos ali uma palavra daquele pastor que representa aquele grupo naquela determinada região. Os pastores, ao chegarem na sua missão, eles compreendem que a sua igreja está sempre na jornada na questão do crescimento. E por isso você vai encontrar pastores trabalhando continuamente, diuturnamente, em prol do grupo religioso e também em prol daquela comunidade onde ele está situado. Isso, muitas vezes, não é percebido porque nosso senso comum nos leva a ter impressões confusas sobre os pastores. Nesse vídeo, gostaria que você se abrisse para as possibilidades de pensar e analisar o pastor a partir de uma lente sociológica, antropológica e psicológica, que é a nossa proposta principal. Porém, essas ciências estão extremamente atreladas e fazem parte dessa análise que nós buscamos aqui apresentar nesse trabalho. Pensar sobre essa questão relacionada da figura do pastor e seu aspecto ali que o cerca é entender que o pastor, ao mesmo tempo que ele está nesse trabalho que detém e exige dele muito esforço, ele também fica suscetível a situações muito difíceis. E uma delas é o esgotamento. O esgotamento que pastores têm enfrentado frente ao seu trabalho eclesiástico, ela é marcada continuamente pelos pontos que nós vamos tentar aqui trabalhar. O pastor fica numa figura, infelizmente, solitária. O trabalho, muitas vezes concentrado na figura do pastor, faz com que ele não consiga ter disponibilidade ou, às vezes, ausência de formação nesse aspecto, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, para tratar dessas atividades de maneira de distribuir seus cargos. Outro ponto que acontece nessa situação é que a instituição exige isso normalmente do pastor. Ela faz com que aquele pastor de congregação, pastor de setor, um pastor de área, pastor de um campo, de uma determinada igreja, ele fique suscetível a ter que concentrar todas as atividades nele. E aí também existem muitos motivos que levam a essa conduta ou essa forma de administração e faz com que o pastor também torne-se mais exausto e fique extremamente num momento sensível para estar realizando o seu trabalho. Segundo aspecto é que os pastores, no movimento evangélico, nós temos em dois grupos. Um grupo que dedica tempo integral à igreja e um grupo que dedica tempo parcial. Os pastores de tempo integral são aqueles que estão aí correlacionados com o seu serviço secular,
que nós chamamos que é aqueles que são empreendedores, professores, empresários, mecânicos, pedreiros, motoristas e ou que trabalham em determinadas áreas do mercado, e aqueles que estão aí ainda assim à noite servindo a sua comunidade nos finais de semana e feriados. E aí você vai encontrar também pastores de tempo integral, que dedicam suas vidas à igreja, mas não é por isso que eles têm, podemos dizer, uma vida mais simples ou menos difícil. Porque para esses pastores, e eu acompanho isso nas minhas pesquisas e posso mostrar isso nos dados, a responsabilidade sobre eles é muito grande. Porque a igreja já diz isso. Olha, pastor, o senhor trabalha de tempo integral, então o senhor tem que dedicar mais tempo a nós. E por isso ele não consegue descansar no final de semana, ele não consegue ter um feriado, ele não consegue ter uma folga. E por essa ausência de descanso, o esgotamento que os pastores têm enfrentado no decorrer desses aí anos já de evangelicalismo no Brasil e no mundo, faz com que o adoecimento psicológico se torne muitas vezes mais sensível. Lembrando que esse adoecimento, ele também alcança toda a sociedade. E isso não é apenas exclusividade dos pastores. A questão é que pensa-se que o pastor não fica doente com os adoecimentos psicológicos que tem em todos os grupos sociais, e inclusive nos ministros religiosos. Por isso que a OMS, quando ela começa a tratar sobre cuidar dos cuidadores, ela inclui os líderes religiosos ou ministros religiosos como parte desse grupo, onde tem professores, enfermeiros, médicos e pessoas de outras classes que estão aí cuidando de cuidadores e que precisam aí estar partindo dessa ideia também de cuidado. Porque você vai encontrar, tanto no aspecto religioso ou no aspecto secular, o adoecimento psicológico por ausência de cuidado com a saúde mental. Um aspecto terceiro que deve ser colocado é que os ministros religiosos não têm uma cultura de cuidado. E por não haver uma cultura de cuidado com a sua saúde mental, e até com as questões, muitas vezes, da sua vida espiritual inerente a si, ou também das questões relacionadas à sua família, o adoecimento se torna mais sensível. Você vai encontrar pastores que muitas vezes passam por um sofrimento e não conseguem compartilhar, e eles também ainda não perceberam a necessidade de cuidar de si, e assim cometem atitudes que venham a ferir ou façam que se distancie de princípios que são importantes para eles, que estão na Bíblia até, que é cuidar de si mesmo, ter as suas relações de bem-estar com a sua família e outras questões que estão interligadas com a questão da sua saúde emocional. A figura do pastor no campo religioso, ela é de maior importância. Seja na igreja pentecostal, na igreja protestante, a ideia do pastor ou a figura dele como uma liderança da igreja, ele é o referencial. E por entender esse cuidado, é que Mensevilles, por exemplo, cita que o cuidado com esses líderes gera um bem-estar para a igreja, gera um bem-estar para aquela comunidade e, estando bem, o seu cuidado será muito melhor. O pastoreio, a qual atualmente nós temos aí visto e contemplado, de pastores adoecendo, de pastores passando por dificuldade nos seus relacionamentos, de pastores que têm sofrido pelas suas questões da sua vida emocional e social, muitas vezes está atrelado à sua ausência de prevenção, de cuidado com a saúde psicológica. E depois, com a ausência de cuidado nos momentos de adoecimento. E aí você vai encontrar cismas, questões de dificuldade nos relacionamentos familiares, relacionadas à ausência de cuidado com a saúde emocional e psíquica dos pastores. O pastor, no seu aspecto religioso, no aspecto social, ele é um ser integral. Então, todas as questões que permeiam a vida de um ministro religioso, elas fazem parte da integralidade da sua vida. E é importante, imprescindível, perceber sempre isso na figura do ministro. É preciso entender que as questões da sua vida subjetiva são importantes e devem ser consideradas a partir do cuidado psicológico com os mesmos. E isso, muitas vezes, tem sido uma ausência ainda, que tem se perdido, porque nós tivemos compreensões incoerentes até e exigindo dos pastores pontos que muitas vezes não são nem bíblicos e tampouco tem assistência científica a qual é dizer que eu estou bem, porque eu realizo o trabalho que eu gosto, isso aqui é o que eu faço, é o que eu amo. Perfeito. Pode ser tudo que você ama, eu tenho certeza disso, mas só porque você ama não quer dizer que você não vai adoecer. E isso é importante,
Porque quando você compreende essa necessidade de cuidado com a saúde psicológica, você entende então essa busca de promoção e bem-estar. É importante ainda salientar na conclusão desse vídeo que quando você pensa sobre a saúde psicológica de pastores, pensar neles como humanos. Que o adoecimento acontece por ser humano. Que as necessidades da sua vida, elas estão atreladas por ser humano. E por ser humano, eles também precisam de apoio. Então, pensar a saúde psicológica de pastores é atrelar ao cuidado, à prevenção, ao tempo, às ações, à prática, à vida, de tudo aquilo que está correlacionado com o pastor como sujeito integral e ele na sua humanidade. E quando eu falo pastores, aqui eu estou integrando também sua esposa, companheira, algumas igrejas chamam de pastoras, outras de missionárias, outras de irmã. Qual o termo ou a nomenclatura utilizada, saiba que o trabalho é o mesmo, isso não muda. Isso também é na figura de pastores, uns chamados missionários, outros apóstolos, bispos ou outra nomenclatura, você também saiba que o trabalho é o mesmo. A cuidar da comunidade sempre vai estar atrelado em cuidar dos seres humanos, e cuidar dos seres humanos, as necessidades são emocionais, elas são financeiras, elas estão relacionadas a questões psicológicas, a questões espirituais, a questões sociais, e por isso o pastor cumpre uma função muito importante junto à comunidade, onde muitas vezes o Estado não chega, o pastor está ali com a igreja, realizando um trabalho social, de assistência e de apoio àquelas famílias e às vidas que estão ali, de alguma maneira, sendo tocadas, impactadas pelaquela igreja ou mantém alguma relação com ela. Pensar sobre a saúde mental de pastores deve seguir esse prisma da psiquiatria, da psicologia e das relações, onde o bem-estar dos pastores deve estar acima até de percepções que eu posso chamar errôneas sobre a figura do pastor. Por que estão errôneas? Porque não pensam nele como ser humano. Por que elas são errôneas? Porque não entendem a importância do cuidado e da prevenção psicológica. Um grande abraço, até o próximo vídeo.